eu quero convidar você a abrir o texto comigo, lá no Salmo de número 149. Então, desde amanhã nós estamos falando sobre os Salmos, uma vez que todo o nosso culto desse domingo, os 2 cultos, tiveram essa ênfase com os Salmos, e agora nós estamos cantando os Salmos. Quero saudar também todos aqueles que estão aqui nos acompanhando no YouTube. Estou vendo aqui, nós temos muitas e muitas pessoas queridas nos acompanhando. Pela manhã, o templo estava bem cheio, nós louvamos a Deus por isso, e agora à noite também, muito bom ver cada um de vocês. A Marina está aqui, por isso que eu não achei, ela está aqui. O Cezinha também está aqui. Então eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Dividiu a família, os pais ficaram aqui, o Hermes e a Gisele ficaram aqui, o Hermesinho ficou aqui e a Marina ficou lá. Mas está tudo bem, está tudo na casa do Senhor. Vamos colocar em pé, eu leio o Salmo 149. O tema dessa reflexão é os filhos de Deus louvando ao Senhor. Salmos de número 149, nós iremos ler todo esse salmo com 9 versos, eu leio na minha versão e você poderá acompanhar aí na sua Bíblia ou até mesmo aqui no telão. A leitura bíblica será projetada, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com flauta, cante-lhe com salmos, com adufe e com harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante dessa expressão tão linda do salmista, nós oramos pedindo que essas verdades sejam impressas em nossos corações. Te louvamos porque contemplamos a Tua igreja reunida aqui, nesse momento, com muitos e muitos irmãos, e Te louvamos porque a Tua igreja também está nos acompanhando pela internet. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os filhos de Deus devem louvar ao Senhor. Esse salmo, de uma maneira muito brilhante, ele começa e encerra com uma expressão chamada aleluia. Pela manhã eu expliquei um pouco essa expressão, que na realidade é uma junção de 2 expressões do hebraico. A primeira fala Raal, que significa louvai, e a segunda vem do nome de Deus, Iavé. Então, louvai ao Senhor é sinônimo de aleluia. Por isso que nós falamos isso. E basicamente aquelas pessoas que cantavam, que conduziam o povo em louvor e adoração, chamavam o povo para o louvor do Senhor com essa expressão aleluia. Mas infelizmente, principalmente no nosso contexto brasileiro, algumas pessoas e alguns movimentos religiosos usam o aleluia de uma maneira tão automática que perde o seu sentido dentro do culto. Lembrando que o aleluia é um convite à congregação, para que toda a congregação, para que todo o povo de Deus possa louvar o nome do Senhor. Basicamente era uma espécie de um convite. Olha, saia da inércia, pare de ficar aí acomodado, vamos louvar o Senhor? Basicamente é assim. Ó, você que está triste, vamos colocar alegria no seu coração, vamos louvar o Senhor? Você que está desanimado, depressivo, vamos louvar o Senhor? Você que está meio cabisbaixo, preocupado com as circunstâncias da vida, aleluia, vamos louvar o Senhor. Vamos encontrar nele a nossa alegria. E é assim que o salmista encerra esse salmo, mas é assim também que o salmista começa esse salmo. E essa foi a nossa proposta desse domingo, de aleluia, de louvor e glórias e honra ao nome do nosso Senhor. Então essa expressão, esse convite, esse chamado alegre. Agora eu fico imaginando assim, você olhando para mim e eu assim, ó, vamos louvar o Senhor, irmãos?
Passa segurança? É contagiante isso? Agora sim, gente, querido, vamos louvar o Senhor? Nosso contexto não tem sido muito agradável, mas temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. E alguém poderia na congregação falar assim: pastor, mas eu estou numa situação difícil. Olha, você comeu, você se alimentou, você tem energia, você tem pastor, você tem igreja, você tem músicos, vamos louvar ao Senhor? Então, basicamente, esse salmo fala dessa perspectiva. Porque esse salmo, ele era um hino triunfal entoado em momentos de grande exultação do povo de Deus. E nós estamos hoje exultantes, porque hoje é o dia do músico batista. E nós louvamos a Deus pelos irmãos e irmãs que têm se dedicado nessa área. E nessa noite, então, eu quero passar aos irmãos 3 pontos que eu dividir esse texto em 3 pontos didáticos. Eu espero expor todo o texto, como eu fiz pela manhã. Eu peguei 12 versos do Salmo 147, consegui explicar quase todo, e agora eu quero explicar aos irmãos esse salmo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que o salmista nos convida ao louvor. Ele está nos convidando a louvar a Deus. Dá uma olhadinha comigo, verso 1 e 2. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozija-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. O salmista está falando o seguinte: vamos louvar o Senhor, mas vamos louvar ao Senhor por meio do canto. Eu sei que existem várias formas em que nós podemos louvar a Deus. Você louva a Deus quando você contribui, você louva a Deus quando você cuida da sua casa, você louva a Deus quando você exerce os seus dons. Mas o que o salmista está dizendo é o seguinte: todos nós temos a oportunidade de cantar, e uma das formas mais maravilhosas de louvarmos a Deus é através do canto. Porque é no canto que você expressa aquilo que está no coração. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: esse povo sabe cantar, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós louvamos, precisamos imprimir no nosso louvor a nossa gratidão pela salvação, pela vida, pelo sustento. E o que o salmista está colocando para nós é o seguinte: olha, vamos louvar ao Senhor, todo o povo de Deus. Ele fala o seguinte: vamos cantar um cântico novo. E eu sempre tive dificuldade com essa expressão. A minha dúvida na minha adolescência era o seguinte: será que o salmista, ou os salmistas, porque essa expressão percorre alguns textos bíblicos, será que ele está querendo dizer que todas as vezes que nós vamos louvar a Deus tem que ter uma música nova? Eu pensava assim. Mas aí, fazendo a exegese do texto, eu fui entender que o novo cântico aqui é no sentido de que ele se renova em mim. Então não é uma letra nova, não é uma composição nova, mas é que essa canção que eu estou entoando a Deus no culto de louvor a Ele, está se renovando em mim. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ter uma canção que ela ganha novo sentido na sua vida depois de alguns anos. Eu me recordo de alguns hinos da minha infância, naquela época em que a igreja usava órgão, usava muito piano, alguns hinos que na minha infância fizeram sentido e outros não faziam sentido. Mas conforme os anos foram se passando, aquilo se tornou um novo cântico. E vivendo algumas circunstâncias da vida, essas expressões ou essa poesia tão maravilhosa se tornou um novo cântico. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, conta de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Essa canção marcou a minha vida, mas todas as vezes que eu entoo essa canção, ela continua sendo um cântico novo, porque a cada dia eu sou chamado, e você é chamado, a rever tudo aquilo que Deus está te fazendo, está concedendo a você. Então essa expressão do salmista: olha, vamos cantar um cântico novo. E alguém vai falar assim: mas as letras são as mesmas, as melodias são as mesmas. Sim, mas o conteúdo do Espírito Santo que está renovando essa poesia dentro dos nossos corações, isso está trazendo renovação. Às vezes a gente fala o seguinte: olha, eu cansei de tal melodia, de tal canção, e que o salmista está dizendo o seguinte: vamos louvar, mas louvar com um cântico novo. E no seu louvor, no louvor a Deus, na Assembleia dos Santos. Eu gostei dessa expressão, porque o salmista aqui está falando para nós que nós somos um povo, nós somos um ajuntamento cristão.
Nós somos um ajuntamento de ovelhas. E por isso que agora na pandemia nós entendemos isso, porque a reunião da igreja em si só já é uma aglomeração. Já é uma aglomeração. Porque nós não temos como ser um povo de Deus espalhado somente. Nós precisamos nos reunir. E na expressão do salmista, nós nos reunimos para louvar. Nós nos reunimos para cantar, nós somos chamados para cantar ao Senhor, mas na Assembleia dos Santos. É muito interessante essa expressão, porque Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que ele estava fundando a sua igreja, e a expressão grega é eclésia, essa assembleia. Então o que o salmista está dizendo para nós, está nos convidando, melhor dizendo, é que nós somos chamados a cantar um cântico novo na Assembleia dos Santos, ou seja, na presença do povo de Deus. O que nós aprendemos aqui é que o povo de Deus deve se reunir para cantar, para celebrar, para exaltar. Aqueles que são músicos, que venham com seus instrumentos, e nós que temos as nossas vozes, nos unimos aos instrumentos e formamos um grande coral em louvor, em gratidão e exaltação ao nome do nosso Senhor. Não sei se você sentiu muita falta do tempo de congregação quando nós estávamos naquela fase mais aguda da pandemia, mas aqui abrindo um parênteses, eu confesso. Como foi difícil pregar olhando para uma câmera, ver a minha esposa, o Lucas, Vanessa, Eduardo, todo mundo tocando e a gente não sabendo se o povo de Deus estava lá em suas casas cantando. Agora, que maravilha, desde setembro, quando a igreja começou a se reunir e eu pude ouvir os irmãos cantando. Isso é igreja, e nós nos reunimos sim para cantar, para louvar, para exaltar a Deus. Um cântico novo, uma canção que talvez seja antiga, mas que ela se renova em nossas vidas. Um cântico bem antigo, todo mundo conhece. Bom estamos aqui, louvando a Deus. Olha que novos contornos que ele vai se desdobrando em nós. Bom estamos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Olha como isso vai se tornando uma outra realidade em nós. Ele se torna um cântico novo. O que não pode faltar na reunião dos salvos, dos crentes? É perigosa essa pergunta, né? Porque alguém vai levantar a mão e falar assim: não, pastor, o que não pode faltar na reunião do povo de Deus é comida. Eu já sei que vocês vão falar isso, eu já sei, eu conheço vocês. Não, pastor, não pode faltar comida. É verdade, não pode faltar comida. Afinal de contas, crente não bebe, mas come à vontade, não é verdade? Agora eu tenho que olhar só para a câmera para não entregar ninguém, não é verdade? O que não pode faltar no culto, na reunião da igreja, é cântico, louvor de exaltação a Deus. É claro que não pode faltar a palavra, é claro que não pode faltar o momento de oração, mas o que o texto está dizendo para nós é que nós somos chamados a cantar. Não pode faltar na sua casa louvor, não pode faltar nos cultos louvor a Deus, porque o canto é uma resposta de gratidão ao nosso Senhor. Então quando você está cantando, você está louvando a Deus. Até me lembrei da minha mãe, lavando roupa e assoviando, e assoviava os hinos e cantava os hinos, e eu fui decorando os hinos, aquelas canções. É louvor, é cântico. E aí no versículo 2 o texto vai dizer para nós que nós precisamos nos regozijar no Senhor e precisamos exaltar ao Senhor, dizendo que nós somos convidados a ter esse momento de eterna alegria diante do Senhor. E aqui o salmista usa dois verbos muito fortes: regozijar e exultar. Primeiro, regozijar. Regozijar é dar regozijo, alegrar-se ou contentar-se. Gostei disso. Veja que o salmista está nos chamando para que nós nos alegremos diante de Deus, com o seu povo. Várias vezes eu já vi isso. A pessoa chegando para o culto, para o templo, chegando com o desejo de louvar a Deus, mas com alguma questão no seu coração ou triste, e quando ele chega e começa a cantar, o semblante dele vai mudando, porque agora esse momento de contentamento diante do Senhor vai invadindo o seu coração. É interessante que o convite é para todos que fazem parte do povo de Deus, e ele usa a expressão Israel, devem
se regozijar, deve encontrar alegria no seu Criador. As nossas celebrações devem ser marcadas por esse momento de contentamento. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos com as demandas dessa vida que queremos exigir e queremos tantas coisas e não paramos para agradecer. O salmista aqui está dizendo o seguinte: venha reconhecer tudo aquilo que o Senhor está fazendo, porque o nosso contentamento e a nossa alegria é louvar a Deus, e quando nós estamos louvando a Deus é que nós nos sentimos completos, plenos, perfeitos. Eu gosto da expressão de Davi quando ele diz assim: na tua presença há plenitude de alegria. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Todos ficam alegres na presença de Deus. Eu sei que de trás da sua máscara tem um sorriso assim, não tem? Bonito, coisa linda. Veja a hora, né, de cair as máscaras, a gente se vê. Fala assim: olha, na presença do Senhor, no meio dos louvores, a plenitude de alegria. Aí as pessoas falam assim: o que é alegria, pastor? É viver para Jesus e louvá-lo. Não é ter momentos de alegria, porque quem louva a Deus tem a plenitude, ou seja, toda a vida, todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós encontramos a alegria de viver e de louvar o Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e nós fomos criados por Ele, para o louvor da glória dEle. E o salmista aqui está dizendo que Deus é o nosso Criador. Vamos nos regozijar no nosso Criador. Ele te criou, Ele te formou, louvado seja Deus por isso. E olha essa expressão que eu anotei aqui: tudo aquilo que Deus criou, Ele cuidou e continua cuidando. Tem uma filosofia que diz o seguinte: olha, Deus criou o mundo, deixou o mundo aí e não cuida mais no mundo, abandonou. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus criou, Deus formou e continua criando, cuidando e sustentando a obra que Ele criou. Você ainda está em obra, porque Ele é Criador. E Ele vai te conduzir até aquele momento em que a sua vida seja completamente semelhante à de Cristo Jesus. Vem Paulo e vai dizer assim para nós: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Ele é Criador. Regozije-se no Senhor, porque Ele está cuidando da sua vida, amparando a sua vida e moldando a sua vida. Não é fácil ser moldado, mas é bom, a gente cresce. Precisamos lembrar que tudo aquilo que Deus criou, Ele cuidou, Ele cuida, Ele está sustentando. O segundo verbo é exultar. Gostei desse verbo. E na expressão hebraica é o seguinte: exultar é experimentar ou exprimir grande alegria, grande júbilo. Não é somente estar alegre, mas é demonstrar grande alegria. E ele aponta que essa grande alegria está no Rei. Dá uma olhadinha no versículo 2. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. E quem é o nosso Rei? Vou até tomar água. Vou fazer a pergunta de novo. Prepara a resposta aí. Quem é o nosso Rei? É Jesus. Tenham muita alegria, grande júbilo em Jesus, porque Jesus é o nosso Rei. E o que o salmista está dizendo é falando o seguinte: olha, eu estou apontando para o Cristo. A alegria plena, o louvor perfeito será dos lábios dos filhos e das filhas de Deus, daqueles que creem que Jesus é Rei, mas Ele governa, Ele guia. O salmo está aqui apontando para Jesus, e hoje nós somos chamados a honrar o Senhor Jesus, a tributar honra, glória e louvor a Jesus. Ainda encarnado, quando Jesus entrou em Jerusalém, a grande multidão disse: Hosana, olha que está chegando o Rei. E a minha pergunta é: você já acolheu o Rei no seu coração? Você já confessou que o Rei é o Senhor da sua vida? Porque o foco da nossa vida é reconhecer que Ele é o Rei e exultar a grande salvação que Ele nos deixou, que Ele nos outorgou. Em segundo lugar, o salmista nos fala dos motivos do louvor. Vocês estão comigo ou já estão com sono? Deixa eu ver o pessoal aqui da internet. Não, está todo mundo aqui dizendo amém, aqui na internet. Vocês estão comigo? O sono não bateu ainda. Segundo ponto, o salmista vai falar dos motivos. Me acompanha, versículo 3 e 4. Louvem o nome do Senhor com flauta,
cante-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. O salmista nos chama para a gente louvar o nome de Deus. E nós sabemos de vários nomes que o Senhor recebeu no Antigo Testamento. E por isso, inclusive, precisamos tomar muito cuidado com aquele princípio bíblico de que não podemos usar o nome de Deus em vão. Tem muita gente que coloca o nome de Deus em canções que não são para o louvor dele. Há um movimento aí de canções, eu não vou nem citar o estilo musical para não falar que é pejorativo, né? Que usa o nome de Deus sem nenhum pudor. Que o salmista está dizendo é o seguinte: vamos reconhecer o nome de Deus. O nome de Deus mais conhecido no Antigo Testamento é Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Quem conhece o nome de Adonai, o Deus que governa, o meu Senhor? Temos o Elohim. O Elohim é muito interessante, que é o Deus Criador, o Deus forte. Temos a expressão também no Antigo Testamento de Jeová Jirei, o Senhor proverá. Lembra a ocasião de Abraão com seu filho? O Senhor proverá. Vamos agradecer, vamos louvar, porque o Senhor está provendo tudo aquilo que a gente precisa, igreja. Tudo aquilo que nós precisamos no meio dessa pandemia, Ele nos concedeu, Ele está sustentando. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Que bandeira você levanta? Qual é a sua ideologia? Minha bandeira é a bandeira do Senhor, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa justiça. Temos também o Jeová Rafá, o Senhor é que te sara, o Senhor é que cura. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E o salmista está pensando em todos esses nomes e falando o seguinte: olha, vamos louvar o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor. Nós somos chamados por Deus a usar também os instrumentos. E aqui ele cita pelo menos 3: flauta, adufe e harpa. Quem sabe o que é adufe? Eu também não sabia. Não é pegadinha não, tá bom? A harpa a gente conhece, meio que distante. Quem conhece a harpa? Eu já vi. No casamento do meu irmão teve um rapaz tocando. Que som maravilhoso. Que som maravilhoso. Aquilo é do outro mundo. Coisa espetacular. Flauta. Temos aqui em nossa igreja, já conhecemos. Agora, a dufe é um instrumento de percussão feito de madeira e com pele de animal. Tem a finalidade de marcar o tempo da música. Eu fui fazer minha lição de casa no hebraico, eu aprendi que se fosse uma espécie de um pandeiro, instrumento de percussão. E aí nós entendemos que o problema não está no instrumento. O problema está em quem toca o instrumento e qual é a motivação que ele toca o instrumento. Podemos então ter instrumento de percussão? Sim. Agora, qual é a motivação? É para marcar a música, como a Marina faz, de uma maneira incrível, inclusive, obrigado, viu? Ou é para incendiar o povo? Porque se o baterista não for amigo do pastor, na outra semana não tem pastor na igreja. Obrigado, viu, Marina? Semana que vem estou aqui, eu acho. Não é assim? E aí os meninos erguem o som e começa aquele som, aquela altura e vai-se embora. Agora o problema não está no instrumento. Agora no versículo 4 a gente entende qual o motivo de louvarmos a Deus. Por que nós devemos louvar a Deus? Dá uma olhadinha no versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Nós devemos louvar a Deus porque isso agrada ao Senhor. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E Deus se agrada quando a igreja está cantando, louvando, quando os instrumentos estão cultuando o nome dele. Deus se agrada. Deus se agrada. Agora, Deus não se agrada quando a gente cria empecilhos para o ato de culto. Ou quando a gente não participa com a nossa inteireza. Quando a gente não está por inteiro. Quando a gente canta, como eu tenho dito, da boca para fora, a gente canta estando aqui, eu até brinco, né, que é o culto de corpo presente, a pessoa está presente. A pessoa foi, pastor, ela foi, ela estava lá. Eu não sei se a alma dela, o espírito dela estava lá, mas ela estava lá, o corpo dela estava lá. O que o texto está dizendo para nós é que Deus se agrada desse culto que é prestado com essa inteireza. Dos músicos que entendem
que quando estão ensaiando, na realidade eles já estão louvando a Deus. Essa tem sido uma das marcas por onde passei. Ensinar os músicos que enquanto nós estamos ensaiando, nós já estamos louvando a Deus. É ensaio para nós conseguirmos as técnicas, encontrar o equilíbrio entre os instrumentos e as vozes, sim, mas também é culto a Deus, porque tudo aquilo que nós realizamos é para o louvor da glória de Deus. E Deus precisa se agradar da apresentação do domingo, mas também daquilo que foi a preparação até aquele momento em que nós estivemos junto com a igreja louvando a Deus. Você acha que quando eu estou estudando as expressões no grego e no hebraico, diga-se de passagem, que são difíceis às vezes, eu estou adorando a Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Quando eu estou fazendo uma chamada de vídeo, aconselhando alguém no meio da pandemia, estou adorando a Deus, louvando a Deus? Quando os músicos estão aqui, preparando os instrumentos, eles estão louvando a Deus? Quando você está aquecendo a sua voz para cantar aqui no culto, agora eu quero aplicar isso para a igreja. Quando você sai da sua casa para esse lugar, você já está louvando a Deus? O que você vem ouvindo no seu carro? Qual é a conversa que você tem no seu carro ou no ônibus até chegar aqui? Porque se você já não estiver nesse espírito de louvor e de adoração, quando você chegar aqui, você não vai se encaixar. E Deus não vai se agradar do seu culto, do seu louvor. Agora, Deus se agrada quando há plenitude entre aquilo que fazemos antes, durante o momento do culto e no decorrer da nossa semana. Nós devemos louvar a Deus porque a salvação, segundo esse texto no versículo 4, adorna os humildes. Eu achei interessante demais a construção gramatical aqui. Somente os humildes são salvos, correto? Não tem nenhum orgulhoso que estará diante de Deus. Vai ter orgulhoso no céu? Gente de nariz empinado, falando, estou aqui porque eu mereço, Senhor. Lembra do fariseu, do publicano? Eu não sou como esse aqui não, eu não sou não, dessa ralé, não sou não. Eu jejuo, eu sou de outra estirpe. Somente os humildes que reconheceram a salvação em Jesus estarão na eternidade. Agora, olha que incrível, ele adorna os humildes. A salvação te deixa mais bonito. É isso mesmo que o texto está dizendo. Adornar aqui significa tornar agradável, mais apresentável, embelezar ou enriquecer. O povo de Deus é um povo rico, é um povo que tem a salvação, que recebeu a salvação. E aí vocês vão entender porque eu uso uma expressão há muito tempo, quando eu falo assim, e aí gente bonita? Porque todos nós fomos criados por Deus. E Deus é maravilhoso, e o povo dele é um povo bonito, porque ele adorna a igreja com a sua salvação. Um exemplo é quando a gente se converte. Quando a gente se converte, a gente fica bonito demais, fica bonito, porque aqueles vícios ficam para trás, o nosso semblante é outro. Vou contar uma experiência bem rápida. Quando eu fui pastor em Bauru, tinha um rapaz que namorava com uma ovelha minha. E em dado momento lá, a menina falou assim, pastor, eu acho que esse rapaz aí não quer nada comigo não. E eu falei, se ele não quer nada contigo, você ora, dá a bênção para ele, né? Vai na paz e encerra esse trem aí, cabe esse negócio. Acho que eu vou fazer isso, pastor. Então faça. Pode fazer. Se você está vendo que não tem rumo, pode acabar esse relacionamento. Aí o rapaz estava lá no culto. Fiquei com uma pena do rapaz. Rapazinho assim, cabisbaixo, triste, porque ela falou, o pastor falou para acabar com você. Ele foi para o culto, né? Aí ele chegou lá no culto. Triste, triste, triste. Deu até pena dele entrando assim lá e sentou no cantinho dele. Eu fiz a pregação, estava animado, expus o texto, o coral cantou. O rapaz começa a chorar. Eu falei, essa menina encerrou com ele na hora da mensagem, não é possível. E o rapaz chorava. Eu já havia visto ele algumas vezes lá no culto, e eu falei assim, agora complicou, agora ela terminou.
bem aqui, nessa hora, agora eu vou ter que aconselhar o rapaz, ela, a família, vai ser um negócio. Ele chega para mim na porta e falou assim, até semana que vem. Eu falei, opa, glória a Deus, louvado seja, Deus está trabalhando. Na outra semana, aquele rapaz, ele chega na igreja com um semblante diferente, bonito, bem vestido, aquelas roupas lá com a camiseta de banda, aqueles apetrechos todo, ele diferente. Ele veio assim todo encolhido, agora estava assim, com postura, gente boa, assim, bonita, vi no semblante dele que ele havia mudado. Falei, rapaz, tudo bem? Quase falei o nome dele aí, rapaz, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pastor, agora eu sou irmão. Agora eu sou seu irmão, aceitei Jesus. Agora você também é meu pastor. Eu falei, estou vendo que o seu visual já mudou. Ele falou, não, agora eu quero mudança interna. Quero ficar bonito por dentro. Resumindo a história, pude acompanhar aquele rapaz, batizei ele. Olha que ele era um homem grande, né, Natália? Lembra dele? Grande. Depois eu fiz o noivado dele, fiz o casamento dele. Como ele ficou bonito, salvo. Ele foi adornado por Deus, ele recebeu a riqueza da salvação, ele agora é uma nova pessoa, ele tem um sorriso vibrante, porque Jesus é a razão da sua vida. É isso que o texto está dizendo para nós. Se você quer ser uma pessoa linda, feliz, exultante, se entregue a Jesus, porque Ele é o Rei que vai adornar a sua vida, e você nunca mais terá tristeza profunda em seu coração. Terceiro e último lugar, o salmista aqui nos convida e nos fala do contexto onde brota o louvor. Dá uma olhadinha comigo no versículo 5. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. O salmista diz que um filho de Deus tem dentro de si a motivação de exaltar o Senhor, de manifestar a sua alegria. E aqui eu elenquei 2 temas. A salvação, a redenção, tudo isso nos motiva a louvar a Deus. Fala a verdade, quando você pensa, quando você lembra do dia da sua salvação, do dia que você foi liberto das trevas, se você não vai cantar, se você não vai louvar. Agora o texto também vai falar para nós de um momento do leito. Eu achei interessante isso, porque o salmista vai mostrar para nós que o louvor brota também no leito. E eu fiquei olhando para o texto, eu falei assim, o salmista, não entendi, tive que vasculhar, e aí entendi que nós podemos entender esse texto por 2 perspectivas. A primeira perspectiva é a seguinte, a primeira aplicação da expressão leito tem a ver com o local de repouso. Quem aqui tem uma cama? Quem tem leito, no sentido de cama? Todo mundo vai voltar para a sua cama, vai descansar. E aí temos alguns versos que diz isso. Deito-me e pego no sono, eu acordo porque o Senhor me sustenta. Em paz me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar tranquilo. Então, ele está falando o seguinte, lá na sua cama, no seu leito, você louva a Deus. Antes de dormir, louve a Deus. Ore e louve a Deus. Mas às vezes, estou brincando agora, nós começamos a orar hoje, e aí acabamos a oração amanhã, às 6 e pouco, quando o despertador toca. Quem nunca? Louve a Deus no seu leito, na sua cama. Aproveite a Deus para cantar. Ou faça como os pássaros que já desperta cantando. Eu tenho lá meus canários, né, que 45 ele vai me despertar, ele vai cantar. Ele já acorda, despertou, ele está cantando. Louve a Deus. Mas leito aqui também, na segunda perspectiva, pode ser um leito que tem a ver com enfermidade. Gostei também disso. Pode ser o leito, a cama, onde você dorme, mas pode ser também o leito de dor. Por exemplo, o salmista diz assim, estou cansado de tanto gemer, todas as noites eu faço nadar o meu leito, de lágrimas eu o alargo. Ou seja, eu choro tanto na presença de Deus, eu choro tanto de dor, que meu leito, ele fica como se fosse uma piscina cheia de água. Olha que expressão, eu estou chorando, estou angustiado, estou passando um momento difícil,
E eu achei mais um texto ainda maravilhoso. Olha esse: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Deus te assiste no leito da enfermidade. Quando você ficar enfermo, no leito, Deus está contigo. Ele te assiste, Ele te acompanha. Muitas pessoas podem te abandonar, mas o Senhor estará lá. E na doença, diz o Salmo 41, o Senhor afofa a cama. Deus minimiza o seu sofrimento. Então, fazendo as aplicações, o que o salmista está dizendo? Que tanto quanto nós, estando com saúde, no nosso leito, podemos e devemos louvar ao Senhor. Mas quando estivermos doentes, também podemos e devemos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E o louvor emerge de lábios gratos e não do momento circunstancial pelo qual nós estamos inseridos. Finalizo aí no versículo 6, quando o salmista diz para nós: nos seus lábios estejam os altos louvores e nas suas mãos a espada de dois gumes. Eu achei essa expressão também fenomenal, fenomenal. O que o salmista está querendo dizer? Eu estou cantando, olha, nos seus lábios altos louvores, você vai cantar em voz alta. Sabe quando a gente está cantando e sobe o tom da música e você percebe que os dirigentes aqui estão nos conduzindo, a gente sobe a canção em altos louvores, mas você também fica com a espada na mão. E aí, olhando para o texto, o que o salmista estava dizendo? Na realidade, ele está retomando aquele contexto de Neemias. Quando Neemias e o povo está reconstruindo os muros, e o povo então precisa cantar e louvar a Deus enquanto está trabalhando. É nesse contexto. Se o inimigo vier, a gente tem a espada, mas se ele não vier, a gente canta a Deus. E aí eu fiz uma colocação aqui: você louva a Deus enquanto você está trabalhando? É isso aqui. Você está com a espada, mas você está louvando. Imagina um sujeito na guerra, com a espada de dois gumes na mão, mas louvando. E eu fiquei pensando: você louva quando você está trabalhando? É claro que algumas empresas vão te proibir, né? Mas quando eu chego aqui, o Mário está lá cantando, lá põe o celularzinho dele, né, Mário? E vamos cantando e cantando. Tem um amigo meu que trabalha com aplicativo, né, de motorista por aplicativo. Ele falou assim: pastor, o que eu mais faço durante o dia é cantar. Eu falei: mas você canta para os seus passageiros? Ele falou: não, eu coloco a música, porque aí eu vou judiar deles, não, mas eu fico cantando o dia inteiro. O que o salmista está dizendo é o seguinte: enquanto você está no curso natural da sua vida, no seu dia a dia, cante a Deus, louve a Deus. E eu me lembro de Tiago, para encerrar minha fala, quando ele fala da língua, e mostra como é difícil controlar a língua. Se tem uma coisa que a gente não controla, é a língua. Língua dentro da boca. Segundo Tiago, uma fagulha que sai da nossa boca é como se fosse uma faísca que vai incendiar uma floresta. Porque a nossa língua, convenhamos, a gente sabe ferir com a nossa língua. A gente sabe ferir. A gente sabe fazer uma crítica ácida no momento difícil. A gente sabe fazer isso. E aí Tiago vai falar o seguinte: olha, é muito complicado você ter a sua língua dominada, então você precisa de Deus. Porque infelizmente, muitas pessoas estão machucadas por conta da língua. Quem sofreu, por exemplo, com alguma calúnia, sabe disso. Quem já foi alvo de fofoca, e eu já fui algumas vezes, você sabe do que eu estou dizendo. É muito difícil. A língua fere. Agora, Tiago fala o seguinte: a mesma língua que louva a Deus, às vezes é a mesma língua que traz maldição. Tome cuidado. Não convém essas coisas, diz Tiago. O que convém? Que a sua língua, a minha língua, louve a Deus, e que a minha língua e a sua língua seja usada para a bênção, no sentido de abençoar alguém, de falar alguma coisa que não vá denigrir alguém, que não vai matar alguém. Resumindo, o que eu poderia dizer? Que a nossa língua seja exclusiva para o louvor da glória de Deus. Teve uma ocasião que uma pessoa falou assim para mim: por que você está quieto? Eu falei assim: eu prefiro ficar quieto para não pecar. Algumas vezes,
conselho sábio. Boca fechada. Minha professora da escola bíblica dominical falava isso. De vez em quando a gente precisa ter boca de zíper. Passa um zíper. Fecha a boca. Não fala. Agora, diante de Deus, abra o zíper e louve a Deus. Fale com Deus. Cante para Deus. A minha última pergunta. O que você tem nos seus lábios? O que você tem aí nos seus lábios? Eu espero e oro que nos seus lábios, nos meus lábios, tenhamos apenas expressões de louvor, de exaltação e de gratidão ao nome do nosso Senhor. Cabe bem, como eu disse pela manhã, fica bem a nós o louvor, o canto, a expressão de gratidão a todos nós. O que eu espero? Que a minha, a sua língua e os nossos lábios sejam para o louvor da glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa ministração ao nosso coração. Obrigado porque fomos exortados e desafiados a louvar o Senhor constantemente, todo dia, durante todo o curso da nossa vida. E queremos, ó Pai, ser achados fiéis nesse princípio de louvor, de adoração e de glórias ao Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja reunida e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.